E o Ceará conseguiu a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Vitória com gol do Pedro Raul no primeiro tempo, com um gol de Matheus Araújo no segundo, após uma tentativa desesperada de Thiago Volpe buscar o empate para o Grêmio. 2-0 para cima do Tricolor Gaúcho, 4 pontos na tabela. O Ceará vai tendo um bom início de Campeonato Brasileiro em termos de pontuação, algo que o time de Léo Condé precisava para dar solidez à sua campanha logo no início, principalmente com o treinador que tinha tido aquela passagem curtinha pelo Vitória ano passado, conseguiu a sua primeira vitória em campeonatos brasileiros da Série A. Então, muita coisa bacana para a gente falar nesse pós-jogo, vamos falar assim. Ceará 2, Grêmio 0, primeiro jogo do Ceará em casa na Série A 2025. Você está no canal do Caio Costa, fica aqui com a gente, vamos falar sobre futebol. Ao seu estilo, Léo Condé não é um cara de fazer grandes mudanças e veio para o jogo contra o Grêmio com a mesma formação inicial da partida contra o Bragantino, sem tirar nem pôr, do goleiro ao ponto esquerda, como se falava antigamente. E o roteiro do jogo até o minuto 30 foi muito parecido, o que por um lado pode ser preocupante, a gente pode tocar essa ideia depois. Mas um Ceará melhor do que o Grêmio, um Ceará muito aceso, um Ceará sem sofrer grandes sustos. O grande momento de perigo do Grêmio surge, na verdade, de um erro do Bruno que se complica com a bola e acaba pegando com a mão após um recuo, e aí teve um tiro livre direto para o Grêmio dentro da área. Até o minuto 30, 35, um Ceará muito melhor do que o Grêmio, poderia ter aberto o placar com um golaço do Galeano, seria uma coisa linda na Arena Castelão, apenas segunda rodada, e um dos gols mais bonitos do campeonato. E depois tem um pênalti cobrado pelo Pedro Raul, que deixou o Ceará em vantagem. Aqui é preciso abrir um parênteses, né? 7 gols em 8 jogos pelo clube, 8 participações diretas em gols em 8 jogos. O que o Ceará precisava do Pedro Raul era uma grandeza, todo mundo falava desde o início do ano. O elenco está montado direitinho, mas precisava de um centroavante, e a escolha acabou sendo perfeita para ele, Ceará, que encontrou esse centroavante. Com faro de gol, com posicionamento dentro da área, com presença de área, que faz pivô, que faz os companheiros jogarem também, e para o próprio Pedro Raul, né? Depois de passagens apagadas por Vasco e Corinthians, estava com o nome em baixa no mercado, mesmo ter tido aquela temporada brilhante pelo Goiás há alguns anos. Chegar ao Ceará também é um renascimento do Pedro Raul como um homem-gol dentro do futebol brasileiro. Então esse casamento se tornou perfeito para as duas partes e o resultado está sendo impressionante. Não tem outra palavra para a gente falar. Ah, Caio, é de pênalti. Cara, não é tão fácil, o pênalti foi bem batido e a participação do Pedro Raul não se recorreu ao pênalti. Quase que ele faz no segundo tempo um gol que seria qualquer coisa de espetacular também. A exemplo do Galeano, ele poderia ter feito um dos gols mais bonitos do campeonato ainda apenas na segunda rodada. Então é preciso sempre ressaltar isso, de como o Ceará precisava do centroavante, de como o Ceará trouxe o homem certo para a função e de como era importante para o Pedro Raul encontrar um time que só precisava dessa peça para encaixar. Mas como eu falava, o roteiro foi parecido com o Red Bull Bragantino. A partir dos 30 minutos o Ceará diminui a intensidade, não consegue manter o nível e vê o Grêmio crescer, o Grêmio tem sua chance, o Bruno faz defesa, o Ceará comete muitos erros de passe na reta final do primeiro tempo, deixando o time gaúcho mais inteiro, mais forte, com mais presença ofensiva. Na volta do intervalo tem 2 substituições que mexem um pouquinho com o eixo do jogo, né? O Ceará sai o Fernando Sobral, provavelmente por questão física, entra o Lourenço, perde-se em poder de marcação, e entra o Cristaldo no Grêmio, que era para dar um pouco mais de criatividade ao meio campo gaúcho. O Grêmio até cresce no segundo tempo, sim, mas não era o que aconteceu, por exemplo, contra o Bragantino. Nesse ponto, o Ceará conseguiu se proteger melhor do que fez contra o Bragantino. Cometeu bobagens? Algumas. Marlon, de novo, deu muito susto da defesa do Ceará. Tem um lance, por exemplo, que o Arezzo não completa para o gol, que ficaria muito na conta do zagueiro alvinegro, do capitão do Ceará no jogo de hoje. Mas em Série A é aquilo, o limiar de erro ele é mínimo. Um vacilo você pode perder um resultado que está sob controle. E aí, ao meu ver, o Ceará era até melhor do que o Grêmio na ideia de jogo para contra-ataques. Como eu falei, o Pedro Raul teve uma chance espetacular com a bola orientada, um erro de passe ou outro impediu que o Ceará criasse uma situação de gol mais concreta. O Lucas Muni, por exemplo, errou chance, as substituições foram mudando e deixando o Grêmio mais no campo de ataque, mas ainda assim um Ceará melhor, ao meu ver, postado do que propriamente imaginar uma pressão gremista. Só que a vantagem mínima ela é cruel, ela não te dá espaços. E no último, praticamente no último lance de ataque do Grêmio, o Bruno, que poderia ficar marcado por uma bobagem no começo do jogo, faz uma defesa espetacular e impede o gol gaúcho. E aí vem o adendo do como foi o segundo gol do Ceará. O Thiago Volpe vai para a área,
O Ceará faz um contra-ataque muito bem montado, o Matheus Araújo faz um belíssimo gol, o Matheus que tinha entrado no segundo tempo, faz um belíssimo gol e decretou o jogo de 2-0, um resultado importante, um placar importante, um gol importante, até mesmo para saldo de gols e tudo. Eu sei que meu objeto aqui de conversa é muito mais o Ceará do que o Grêmio, mas ninguém vai me explicar porque um goleiro sai da área num jogo de segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Tem umas coisas assim, uns desesperos necessários que aparecem no futebol brasileiro, talvez para... Vou mostrar que estou com raça. E o castigo foi a galope. O gol do Ceará acabou o jogo. E, a meu ver, talvez não tenha feito justiça no placar. O Ceará não foi tão melhor do que o Grêmio para ganhar por 2 gols de diferença, mas fez justiça no sentido de não correr o risco de empate. O Ceará mereceu o resultado. Uma vitória importantíssima com todos esses aspectos, inclusive para dar confiança ao próprio Matheus Araújo. No momento em que o Ceará tem o Mugni como titular, que é um jogador que cansa ao longo dos jogos, não consegue fazer 90 minutos. Você não, o Rômulo ainda não apresentou o que você imaginava. Você lembra do que eu falei no jogo contra o Bragantino? Não entregou ainda. O Matheus é uma outra opção. Então, fazer esse gol no jogo de Série A, já tinha marcado na temporada, pode significar também para o garoto que veio do Corinthians um pouco mais de ares novos, como aconteceu, por exemplo, com o Galeano, quando marcou aquele gol contra o Confiança e cresceu demais dentro do time. O bom é que, no sentido concreto, o time pode ser consistente, os erros defensivos precisam ser trabalhados, inclusive os individuais. O Marlon não pode cometer algumas bobagens como cometeu no jogo de hoje. Pode ser um jogo importante também para o Bruno, apesar da bobagem no começo do jogo, pela defesa que ele faz, que define o resultado, mais até do que o gol do Matheus Araújo. Mostrar que, sim, sou goleiro de Série A, então individualmente tem alguns pontos interessantes. O Ceará é um time muito consciente do que ele precisa fazer para ser competitivo. Ele não é um super time, tecnicamente falando, mas ele se doa bastante. E conseguir um resultado desse logo na competição, ganhar o primeiro jogo, é muito importante para a sequência da competição. E, finalmente, acho que é muito importante ressaltar para o Léo Condé. Ele precisava ter logo uma vitória pelo Ceará na Série A para caminhar sem o peso de não ter vencido pelo Vitória lá no ano passado. E você, meu querido, o que é que você achou? Deixe seu comentário aqui no canal do Caio Costa, quero ouvir o que é que você achou. Deixa o like, compartilha, deixa o hype. Estamos falando sobre futebol o tempo todo por aqui.